Olá, uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Estou servindo essa comunidade já há alguns anos e hoje é um dia muito especial que a gente se reúne mais uma vez em nome de Jesus, adorando ao Senhor com cânticos, ofertas. É uma semana de antecipação do nosso encontro de pastores. Muitos homens e mulheres de Deus estão se deslocando ou estarão se deslocando durante essa semana para cá, para ouvir algo de Deus através daqueles que vão estar compartilhando a palavra de Deus. Essa propriedade vai ser colocada à disposição desses irmãos, as casas de alguns de vocês também para recepcionar esses amados irmãos. Então, é uma semana muito especial. A despeito disso, ou a respeito disso, aliás, após o culto haverá uma reunião geral das pessoas que vão servir no EPL, os que estão inscritos e os que desejam servir também lá na tendinha, ali, na tendinha. Nós vamos ter uma reunião logo depois com o Euriano, que está comandando, nosso líder da produção, que faz parte do nossa diaconia. E eu devo estar lá com vocês também por um tempinho. Lembrando também que o culto de quarta-feira próximo será no Espaço Radical e não no lugar original, né? Queria colocar aqui um pedido de oração feito pelos pais do João Vitor, que está no Hospital São José com meningite. Eu sei que eu recebo muitos pedidos de oração, às vezes aos domingos à noite. E se eu fosse mencionar cada um, a gente ficaria aqui um tempão. Às vezes eu levo comigo e oro na hora, oro depois, ou então transmito isso para outros que vão interceder. Mas eu queria convidar você a abrir comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos e vamos orar juntos e meditar num assunto que tem sido tema desde a semana passada, santidade antes do serviço. Durante toda essa semana nós tivemos também palestras falando sobre a vida íntegra, limpa, santa, tratando a sexualidade como Deus quer que a gente trate, aliás, de forma aberta, direta, bíblica, enfrentando sem medo e sem preconceito as lutas e as dificuldades que todos nós enfrentamos nessa área, a área da sexualidade. Então, convido você a se colocar em pé, quem quiser, quem puder, para a leitura de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. Hoje pela manhã eu estive com o pessoal do Atitude 434, aquele seminário de pureza sexual. Ao final desse culto nós teremos um pacto que também vai contemplar todos nós, ao final desse texto, que é, num certo sentido, uma continuidade de tudo aquilo que a gente já vem vendo durante a semana. Então o apóstolo Paulo escreve assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir, cuidar do próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador.
Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome, pela tua presença poderosa nesse lugar, na vida de cada um dos teus filhos. Te adoramos e te louvamos por aqueles que hoje aqui vieram em busca de uma palavra, tua palavra. Te adoramos, Senhor, pela presença daqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador, porque certamente vêm por conta da tua providência, do teu amor, do teu cuidado. Pedimos que hoje à noite essas pessoas saiam daqui na certeza não só da tua presença, mas do teu poder transformador, de nos livrar dos vícios, daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra, daquilo que nos escraviza. Jesus é o nosso libertador. A palavra de Jesus é a verdade que nos liberta. E é a ela que nós nos apegamos hoje, Senhor. E queremos proclamar em alto e bom som. Senhor, enquanto nós te louvamos pela presença poderosa, nós rogamos também pelo João Vitor, esse jovem de 21 anos que está no hospital com meningite. Senhor, eu peço e nós pedimos em nome de Jesus, não só por ele, mas por tantos outros que nesses dias têm sofrido, Senhor, por conta dessas viroses, essa coisa quase endêmica, Senhor, por essas doenças que têm acometido o teu povo, esta cidade, pessoas amadas, entes queridos, familiares. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, a tua intervenção, a tua cura, Senhor, a tua libertação, mas que seja acima de tudo para glorificar o teu nome, Senhor. Que a família deste jovem possa sair, Senhor, daquele hospital, à medida que ele for liberto, declarando: foi Jesus quem fez, foi o Senhor quem operou, e assim seja com todos que agora estão colocados diante do teu altar, Senhor. Opera, Pai, repreende toda a enfermidade, todo o espírito de enfermidade, e opera com teu Espírito que é santo, poderoso, curador, sarador. É o que nós pedimos nesta tarde e noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, nós queremos tratar de forma clara e direta o assunto da sexualidade, particularmente dos vícios, dos maus hábitos, aquelas práticas que provavelmente têm criado em nossas vidas salas escuras de segredos, de coisas não reveladas, das quais nós normalmente nos envergonhamos tanto, que quando nós nos apresentamos às pessoas, à sociedade, aos amigos, aos irmãos, normalmente nós temos que vestir uma outra roupa, colocarmos uma outra capa, uma outra máscara, porque temos vergonha de revelar o que acontece lá no mais profundo do nosso ser e nas mais profundas e escuras práticas que nos cercam, nos aprisionam. Nós estamos falando de hábitos da área sexual que deixaram de ser hábitos prazerosos, legítimos, santos, normais, como Deus desenhou. Sexo é coisa de Deus, mas a deturpação do sexo é coisa do inimigo de Deus. É como alimento é coisa de Deus, mas o mundo e as pessoas, a sociedade, tanto se alimenta mal, que nós vemos as consequências, e aquilo não pode ser de Deus. Quando as pessoas adoecem
pela gula, pela má alimentação já tão tratada aqui no nosso meio. Sexo é a mesma coisa. Algo bom que se tornou em algo mal pela banalização de uma sociedade secularizada que decidiu riscar Deus da agenda. E na base da tecnologia, na base do avanço, da comunicação, a facilidade hoje que nós temos de comunicação via internet, das redes sociais, toda essa tecnologia sem Deus, ela é apenas um instrumento para um aprofundamento do buraco, do abismo, da dependência, da doença, do medo, do terror. Onde antigamente só adultos estavam expostos a determinadas revistas pornográficas, na minha época de jovem era assim. Era uma revista que rolava aqui e acolá como algo contrabandeado, tão difícil de acesso, ou de tão difícil acesso. Mas hoje, crianças com 6, 7, 8 anos de idade estão vendo e experimentando coisas que há 10, 20 anos atrás era impensável para um adolescente ou um jovem. As estatísticas dizem que a cada meia hora é produzido um filme de pornografia no mundo. A cada segundo, 30 mil pessoas estão se alimentando de pornografia. Quase 45% ou quase 50% dos usuários de internet hoje veem sites de pornografia ou se alimentam da pornografia. A indústria pornográfica é a que mais cresce, bilhões de dólares. Faturam mais do que a Microsoft, Google, Amazon, ou eBay, Yahoo, Apple, Netflix ou outras empresas juntas. Sexo é o assunto mais procurado nos sites de busca da internet. Quase 70 milhões, ou quase 30% das buscas da internet são por pornografia. O primeiro contato com pornografia acontece hoje com pessoas que têm menos de 10 anos de idade. 28% dos consumidores são mulheres, 72% homens. Mais de 50% dos praticantes de sexo online perderam o interesse pelo ato sexual na vida real, em casa, no seu quarto, no aconchego com sua esposa e seu marido. E os que são poluídos por uma prática distorcida têm problemas seríssimos quando se engajam numa relação real, seja fora ou dentro do casamento. 1/3 dos parceiros também perderam o interesse. 40% dos viciados em pornografia perderam a mulher. 58% tiveram perdas financeiras consideráveis. 1/3 deles perderam o emprego. E quase 60% dos divórcios envolvem interesse obsessivo por sites pornôs. Imagine, nós não estamos falando de uma invenção piega pastoral, religiosa, de crente, nada disso, é realidade. E tem uma pesquisa feita por uma empresa de estatística cristã, feita pela revista Ultimato, Cristianismo Hoje, que pesquisou os evangélicos, o mundo evangélico, abrindo sites para que as pessoas normalmente, anonimamente, pudessem participar da pesquisa. Mais de 30% dos casais evangélicos
frequentam sites pornográficos na internet. Mais de 20% frequentam motéis. 16%, quase 20%, aliás, praticam sexo virtual pela internet. Casais. E aí vai a estatística. Os solteiros, então, de 16 a 24 anos, 64% praticam a masturbação regularmente. 60% ou quase 70% dos solteiros de 16 a 24 anos estão também ou são frequentadores de sites pornográficos. 15% o fazem através da TV, do DVD e do cinema. E 25% destes jovens praticam sexo virtual pela internet. Paulo escreve em Gálatas 5, 19 a 21, as obras da carne são manifestas. As obras produzidas não pelo Espírito de Deus, mas pelo desejo puramente humano e carnal, são manifestos e são descritas aqui em Gálatas. Estas obras: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porque a atividade compulsiva, sexual compulsiva, é uma forma de idolatria. Eu me rendo e adoro o produto que eu consumo, ou eu me rendo e adoro o meu próprio desejo, que a despeito da moralidade, da legalidade ou não daquilo ali, é meu desejo, e eu me dobro a ele, me rendo a ele e o cultuo. Idolatria é exatamente o serviço do eu. E Paulo diz: longe, essas são as obras da carne: porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. E nós queremos tratar dessas coisas hoje à noite, mas num ângulo muito mais profundo. Não nos compete, nem nos interessa lidarmos apenas com o resultado, o ato em si. Não nos interessa sermos policiais evangélicos em portas de motéis para flagrar o membro que está lá. Não nos importa corrermos para todas as casas e tentarmos filtrar tudo, trancar tudo, tirar tudo, abrir tudo, porque nós faríamos um exercício de pouca inteligência emocional. Orígenes, um pai da igreja, um dos grandes pais da igreja, patriarcas da igreja, eu diria, tinha um problema sério com a sua tara sexual. Mas também lutava porque era um homem que queria agradar a Deus, mas ele tanto não conseguiu lidar com aquilo que ele decidiu se emascular ou se autocastrar. Corta. Mas o grande dilema veio depois, porque o problema da sexualidade não está no órgão sexual, está na cabeça. Ele eliminou o efeito, mas não lidou com a causa. E nós estamos vivendo exatamente nesse momento em que as pessoas estão num buraco tão grande, escravizadas tão violentamente. Por isso que a sociedade vende claramente como aquele doce que lhe faz mal e você consome. É como alguém que o corpo pede nutriente, mas ele come migalhas na rua. Ele come gordura. Ele sacia a sede com algo que lhe prejudica lá dentro, até que alguém lhe mostra uma tomografia computadorizada dizendo: você vai morrer, a gordura está tomando conta das suas veias. E aí ele diz: ai, nunca mais eu como isso. Mas até então, o desejo e a vontade que é natural, que é humana, que é fisiológica por nutrientes, leva o indivíduo sem critérios, sem verdade, a consumir aquilo que lhe mata. E assim nós estamos morrendo pela boca. Da mesma forma nós morremos pelos atos sexuais e
hábitos de impureza. Por isso nós gostaríamos de hoje à noite tentarmos aqui um exercício para fazer você compreender, como nós também temos tentado compreender ao longo dos anos, sem máscara, sem medo de dizer que todos nós temos problemas com isso. Esta igreja já teve 2 homens de Deus subindo nesse púlpito aqui, confessando a vocês, líderes, que tinham problemas com pornografia. E a pornografia tão maldita que chegou a neutralizar 2 homens de Deus nessa comunidade. E tem neutralizado milhares. Eu tenho pessoalmente contato com homens e mulheres de Deus que estão vivendo este drama, dizendo: eu amo Jesus, mas eu não sei como, eu mergulhei nesse porão escuro, nesse buraco escuro. E quem sabe alguns de vocês estão no mesmo momento. Então cabe uma esperança, acharmos uma luz no fim do túnel, acharmos alguém que na boca do poço levante a tampa e diga: há esperança, saia daí, é possível. Você não precisa viver a vida dúbia, dupla, esquizofrênica, aparentando ser aquilo que de verdade você sabe que não é, por causa daquela área escura, que a obscuridade, que o silêncio, e que a internet lhe proporciona, sem que ninguém veja. Eu quero falar sobre o ciclo vicioso da insatisfação. É mais ou menos assim: quando você se olha no espelho, ou você vê uma foto, naturalmente você faz uma avaliação sobre você. Anos atrás, quando eu estava estudando fora do país, ainda curioso com as máquinas lá da América, eu entrei numa daquelas que batia o tal do retrato instantâneo. Naquela época não tinha aquelas câmeras digitais, ainda era 32 poses, 36 poses, né? Não é não? Aquele rolinho. E eu entrei numa das máquinas daquelas ali e fiquei tentando achar qual era o botão. E arregalei os olhos para tentar ver onde é que piscava o negócio. Mas depois de alguns toques e algumas moedas, saiu uma fileira de fotos. Mas quando eu olhei, horríveis. Eu ainda tenho. Mas olha que coisa horrível, não vou mostrar isso para ninguém, acho que nem para minha mulher. Quando eu olhei para aquilo, eu disse: não acredito. Aí depois depois você cai na real e diz: não, esse aí sou eu mesmo. A máquina não fez nada, além de bater um retrato, como dizia antigamente, né? De mim mesmo. Então, quando você se olha numa foto, quando você se olha no espelho, normalmente você tem uma avaliação de quem você é e de como você está naquele momento. Eu me impressiono, as mulheres gostam muito desse exercício. Quando eu entro no elevador, normalmente eu fico de costas para o espelho, natural. O máximo que eu faço quando eu entro no elevador é me dobrar aqui para ver se a coluna está boa, então eu tento botar a mão no chão, e tem uma câmera lá que fica captando, eu fico imaginando o cara na portaria achando, aquele velho é maluco, né? Eu ponho a minha mão no chão, e quando eu não consigo, eu digo: preciso de mais exercício. Mas quando a minha amada entra no elevador, é diferente, ela fica de frente para o espelho, e ela olha para lá, e olha para cá, e ajeita para lá, e ajeita para cá, e eu fico: por que você está fazendo isso? E aí, o que você achou? Ora, o que eu achei? Eu posso dizer: você está linda, eu posso dizer: você é linda. É linda significa com roupa, sem roupa, com o cabelo penteado, sem o cabelo penteado, com o cabelo assim, com a vassoura na mão, não interessa. Você é linda. Agora, naquele momento, por causa daquele toque especial que foi dado, eu posso dizer: você está linda, certo? 2 formas de se ver a coisa. Então, quando você se olha no espelho, né? Quem você é? Mulher? Homem?
Solteiro, casado, alto, baixo, bonito, feio, ou como você está naquele momento, jovial, envelhecido, você se vê magro, gordo demais, sarado, adoecido, saudável, lembrado, esquecido, não quero nem olhar, tem marcas, tem cicatrizes. Nossa identidade, gente, vai para muito além daquilo que a gente vê, ou pensa, quando se vê no espelho. Nossa cultura tende a nos identificar com aquilo que nós fazemos, não com aquilo que nós somos. Se você é médico, você é médico, você é conhecido como médico, é o doutor. Você é o motorista, você é o zelador. Interessante. Nossas ações, habilidades, realizações, conquistas e práticas. Para muitos, por exemplo, eu não consigo ser Armando. Eu estou jogando bola, batendo bola, na hora que eu acerto a canela do cara, ele diz, pastor! Caramba, até agora você deu na minha canela e nem me respeitou, porque eu era pastor, mas agora que eu aceitei a sua canela, eu sou pastor. É difícil tirar, né? É difícil ser eu mesmo, né? Armando, gente, homem, que tropeça, que cai, que sente, que chora, que ama, que erra, que bate, que apanha. Porque nós estamos intrinsecamente identificados com aquilo que nós fazemos. E é isso que traz valor à nossa pessoa. Você se sente importante, desde pequeno você foi criado para ser importante à medida que você faz alguma coisa. É por isso que as pessoas têm dificuldade em se sentirem amadas de Deus, amadas por Deus, se elas não estiverem fazendo algo para Deus. Como Marta. Ninguém quer ser como Maria, sentar e ficar e permanecer e simplesmente estar. E geralmente quando nós estamos flat na cama é porque Deus nos coloca lá, às vezes pela doença, para dizer, você é importante porque você é um ser criado por Deus, amado por Deus, a despeito da sua correria, do seu corre-corre, das suas conquistas, dos seus títulos. É assim que a gente se vê, porque é assim que o mundo nos carimba. O pior sentimento, na verdade, é aquele que nos leva à insatisfação quanto ao que somos ou quanto ao que fazemos. Isso eu quero distinguir assim, desta maneira. Nós temos dois sentimentos aqui que eu quero que você me ajude a distinguir. Quando eu pratico algo errado, eu sinto culpa, porque eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Culpa. Acionei o gatilho, o outro morreu. Culpa. Mas quando eu penso em quem eu sou, um desprezado, um malandro, uma pessoa sem muito valor, muito prestígio, um analfabeto, eu não sinto culpa, eu sinto vergonha. Isso me faz entrar no meu caracol, na minha ostra, me esconder, ter vergonha de quem eu sou, enquanto eu tenho culpa pelas coisas que eu pratico. Qual é a relação disso com o vício da impureza? Você vai entender já já. Nosso íntimo abriga esses dois sentimentos muito comuns. Culpa pelo que nós, o quê? Fazemos. Vergonha por aquilo que nós somos. Repete comigo aí, classe. Culpa por aquilo que nós fazemos. Vergonha por aquilo que o quê? Somos. Dois sentimentos que entram na nossa mente, no nosso coração e por vezes se confundem. Sentimos-nos culpados pelos atos que cometemos e envergonhados por sermos quem somos. Infelizmente, o que fazemos é que acaba determinando quem somos. Desde pequeno você aprendeu isso. Se você largou a sua meia, jogou o seu tênis, não arrumou suas coisas, é provável que você ouviu alguém lhe dizendo, seu preguiçoso.
Ninguém tratou o ato de deixar algo no chão como um ato errado, sem colocar um carimbo em você de preguiçoso. Se eventualmente você pegou algo de alguém, aquele ato não foi tratado como ato, você passou a ser um ladrão. O que você fez determinou agora quem você é. E você não só sente culpa por aquilo, como você sente vergonha. Infelizmente, o que fazemos acaba determinando quem somos. Imagine o mundo da prática ilícita do sexo. Imagine o mundo da pornografia, como as pessoas se sentem quando elas mergulham neste mundo. E aí eu quero falar do ciclo vicioso da insatisfação. Insatisfeitos com o que somos ou fazemos, o que é que nós então vamos procurar? Nós vamos correr atrás de sermos aceitos, valorizados por alguém, por alguma coisa, de algum modo, de alguma forma. Insatisfeito com o que somos, corremos em busca de aceitação e satisfação nas pessoas, nas coisas. Na busca desenvolvo maus hábitos, vícios, manias, práticas das quais eu me sinto mais culpado, mais envergonhado, e para sublimar a minha dor, a minha vergonha, eu alimento o pensamento de que eu sou tão mau e tão fracassado que eu não vou conseguir agradar a Deus e que Deus jamais me perdoará aquilo. Eu sou capaz de vir à igreja, cantar glória, aleluia, levantar as mãos para os céus. Lembra domingo passado, Isaías capítulo 1? Quem foi que mandou você entrar nos meus átrios? Quem mandou você cantar os hinos? Quem mandou você levantar os braços e orar? Deus está dizendo, eu pedi para você fazer isso, mas eu estou sabendo que lá dentro do seu coração tem algo mal, tem injustiça no seu coração. E se Ele pudesse tocar nessa questão do pecado sexual, da pornografia, da loucura que passa lá dentro da nossa cabeça, Deus ia dizer exatamente isso. Ei, quem foi que mandou você vir aqui fazer isso? Na verdade tem uma mistura, e eu abomino isso, eu não posso nem ouvir as suas orações, porque tem algo aí do seu eu real que precisa ser tratado. E achando que não tem jeito, o que acontece? Nós vamos nos entregando cada vez mais aos maus hábitos. Já que Deus não me ama, já que é impossível retornar, já que eu não serei aceito, já que eu tenho vergonha de mim mesmo, por que não continuar mergulhando nessas migalhas de amor, nessas migalhas de abraço, nessas migalhas de orgasmo, nessas migalhas de prazer? Que forças, que motivação eu teria para parar com algo que me dá um prazer momentâneo, quando eu percebo que ninguém mais me ama de verdade, tampouco Deus seria capaz de me aceitar. Aí vem a espiral da vergonha. Só que antes de continuar, eu tenho boas novas, boas notícias. O Evangelho é poder de Deus para te resgatar desta espiral de horror e de morte. Me lembro de uma música antiga que dizia, há uma luz no fim do túnel, né? Há uma luz no fim do túnel, acredite. A Bíblia diz, inclusive, mostra que nós não somos condenados pelo que somos, mas somos condenados pelo que fizemos. Mesmo assim, Cristo nos redime daquilo que nos tornamos e nos perdoa por aquilo que praticamos, para que nele nós possamos viver aceitos, restaurados, amados por Deus. Acredite, Ele mesmo se tornou vergonha em nosso lugar. Ele mesmo experimentou o desprezo humano, porque Ele não atendeu às expectativas das pessoas. Contudo, a sua identidade, a identidade de Jesus, que sofreu tanta rejeição, que foi acusado por tantas coisas que Ele não fez, por ter sido confundido de ser quem ele na verdade não era,
Mas Jesus tinha algo que lhe sustentava, que alimentava o seu ser, mais do que a busca pelo erro, pelo pecado, pelo vício. Ele ouvia uma voz. Você já ouviu seu molenga, seu preguiçoso, seu vagabundo, sua imprestável, sua prostituta, sua traidora, seu traidor, seu imundo? Já ouviu isso? Esses dias eu contei para vocês que eu fui participar de um rally e o carro quebrou, eu passei a noite lá. E de repente vem um daqueles homens ali do povoado, dizendo que estava, ele chegou perto e disse: "Ei, doutor, estou bêbado, não enxergo nada e não presto para nada." Eu olhei para ele e disse: "Gente, eu estou aqui sozinho no meio do mato, não sei quando o resgate vai chegar, meu carro está quebrado, eu não sei o que vai aparecer aqui, e o Senhor manda para mim um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Esse ser humano tem capacidades, tem funções." Eu olhei para ele e vi um S aqui, Superman. Mas ele se virou para mim e disse: "Estou bêbado, não enxergo nada e não presto para nada." Eu disse: "Como é que pode um ser humano pensar isso de si mesmo?" Não demorou muito, o patrão dele passou, um homem daquele estilo Lunga. Eu pedi uma carona para ele, um negócio, ele disse: "Dou não." E tem mais, manda esse imprestável sair daí e voltar para o lugar dele, porque ele não presta para nada, ele vai só lhe atrapalhar, ele não sabe fazer nada, ele só sabe atrapalhar. Está aí a origem, a voz que buzina no ouvido daquele homem todo o tempo, talvez para mantê-lo escravo daquele próprio homem. Ele continua dizendo que ele não prestava. E eu disse: "Francisco, fica aqui, você vai me ajudar, Deus mandou você aqui." E a gente estava desentortando uma mola lá, e eu batia para lá, ele disse: "Só o cão para desentortar isso." Eu disse: "Epa! Primeira coisa é você estar associado para um cabra que não pode nada. Só Jesus para desentortar isso aqui." Ele disse: "Jesus, tem certeza?" Eu disse: "Tem." Ei, eu tenho isso filmado. Aí eu disse: "E agora, como é que Jesus vai desentortar isso?" Eu pensando. Aí me veio a ideia: vamos fazer uma fogueira. Aí fizemos uma fogueira, colocamos a mola lá no negócio. Olha, a mola ficou vermelhinha, quentinha. Batemos na mola e a mola voltou para o lugar. Eu disse: "Não falei que Jesus ia fazer?" Ele disse: "É mesmo." E ele começou a trabalhar comigo ali na mecânica, desmontando o carro para montar, para ver se a gente conseguia sair. Gente, vocês não acreditam, eu vi naquele homem todo um potencial para um excelente mecânico. Meus olhos se enchiam de lágrimas. E ele dizia: "Eu não sei, doutor." Mas eu disse: "Você consegue." E ele entrava no carro, entrava embaixo, virava para lá, virava para cá, com habilidade, começou a dar ideias. Eu disse: "Meu Jesus, só se o Espírito de Deus incorporou aquele homem naquele lugar." E eu disse: "Francisco, vá para Fortaleza, saia desse mundo, eu vou arrumar um lugar para você trabalhar, você vai crescer." Qualquer dia o Francisco bate aqui, eu tenho certeza. Eu continuo orando por ele. Mas Jesus, diferentemente do Francisco, e diferentemente de você, quando você está mergulhado nas suas falhas de pecados, e você começa a ouvir que você não presta mesmo, porque é capaz do Francisco ter cometido erros, mas alguém buzinou no ouvido dele que ele era incapaz. Mas Jesus, ao contrário disso, ficou ouvindo a voz do Pai: "Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer." É a mesma voz que você precisa ouvir para sair do buraco em que você está. Ouça. E agora eu quero que você compreenda só o ciclo da insatisfação. Como é que acontece? A espiral da vergonha. A espiral da vergonha diz assim: primeiro, você diz assim: "Eu sou uma pessoa defeituosa. Eu nasci errado. Eu sou torto mesmo." Depois você diz: "Porque eu sou como eu sou, as pessoas me rejeitam. Não gostam de mim."
E o terceiro passo é você vai dizer assim: agora eu tenho que compensar por esse meu defeito, eu tenho que fazer alguma coisa para ser aceito pelas pessoas. E quando você tenta compensar, você causa mais dor e mais vergonha. Então a primeira premissa, ela é equivocada. Toma cuidado com essa espiral da vergonha, que lhe leva cada vez mais para o chão. A primeira premissa: mesmo sabendo que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 27, a gente continua ouvindo outras vozes. E essas vozes vieram de onde? Em primeiro lugar, em primeira instância, da sua família, da sua casa. Nenhum ser humano nasceu com um Deus pendurado no pescoço. Deus lhe colocou numa família para que através dos seus pais, o amor genuíno de Deus pudesse passar e chegar até o seu coração. Mas você lembra das palavras que você ouviu em casa quando você era pequeno? Adolescente, jovem, está lembrado? Xingamentos, gritos. O que você fez nunca agradou os seus pais de verdade, lembra? A nota 6 não era suficiente, 5 não era suficiente, 7 não era suficiente, 8 não era suficiente. Limpar mais ou menos não era suficiente. O melhor seu era o pior para os seus pais. E aqueles que nem estavam presentes para lhe elogiar, levantar sua bola e dizer: valeu menina, você é linda, você tem qualidades. Você presenciou brigas e separações dentro da sua casa, você foi zombado quando expressou o sentimento legítimo, quando você disse assim: eu estou amando aquele cara. Primeira coisa, censura. Isso não é coisa de menina crente, isso não é coisa de menino crente, esse negócio aí é não sei o quê, aquele cara é filho do diabo, a outra é filho não sei da onde, e tome censura. Eu me lembro minha filha dizendo uma vez que estava amando um camarada que eu achava que não era bem o cara certo. Ela disse: eu estou amando fulano. Aqui dentro eu disse: ai. Mas eu olhei para ela e disse: não, eu não posso fazer isso. Eu não posso lidar com o resultado, eu tenho que lidar com a causa. Eu preciso entrar no coração da minha filha, eu tenho que dizer para ela: sabe de uma coisa? Esse sentimento que bateu no teu coração é muito lindo. Eu não disse que o cara era lindo. O sentimento de amar, de gostar de alguém, minha filha, isso é muito massa, isso é muito legal. Papai quer orar com você, para que você acerte no alvo, mas só o sentimento já valeu. E graças a Deus, não foi por ali, nem por aqui, aí quem ganhou foi o Vladson, né? Depois foi o Daniel. Glória a Deus, né? Mas percebe? Quantas vezes você expressou sentimento e foi cortado, barrado, zombado rapidamente. E a menina faz o quê? Corre para alguém que vai lhe dar ouvidos, que vai elogiar o seu sentimento, que vai acolher e acatar, mesmo que seja para te jogar para o buraco, lançar uma armadilha, ou te comprar por preço qualquer. Mas você está completamente vulnerável. Por quê? O seu senso de valor foi lá para baixo. E os traumas e abusos físicos, espancamento, abuso sexual dentro da sua casa, uma vez que você foi abusada por um parente, e é o que está acontecendo hoje com as nossas crianças, são abusadas por pessoas que estão próximas. No momento que uma menina ou um menino é abusado sexualmente, é despertado por uma coisa que ele não estava preparado, gente, a partir dali, a mentezinha diz assim: eu não presto, eu estou envergonhado, eu não tenho coragem de abrir isso para ninguém, só me resta afundar ainda mais na prática da sexualidade desenfreada. Eu tenho que me entregar a alguém, fazer qualquer loucura. E aí serve a bebida, serve a droga, serve a imoralidade, serve a pornografia, serve a homossexualidade, serve tudo. Além do mundo ao nosso redor e do diabo que está dizendo para você que você só tem valor se você for livre para consumir o que quiser, na hora que quiser. Aí você diz assim: porque eu não presto, então as pessoas não me amam.
É claro, você pensa assim, ninguém gosta de coisa defeituosa. Eu era virgem, agora não sou mais. Quem é que vai gostar de mim? Então, eu devo continuar praticando. Nesse caso, acreditamos que nem Deus se importaria com alguém imperfeito e defeituoso. E nesse ponto nós não lidamos bem com esse sentimento. E aí nós alimentamos esse sentimento e começa o estágio em que a gente se entrega ainda mais aos maus hábitos. Porque todo mundo está em busca de amor incondicional. Não encontra nesses níveis, cortou Deus da história, não entende o amor divino, não aceita o amor de Deus, aí ele mergulha nessa busca de migalhas de amor, nos casos, na internet, virtuais ou pessoais. E aí você diz, eu tenho que compensar esse meu defeito, e você se entrega ao abismo da adicção. Depois mais dor, mais culpa, mais vergonha, quando você diz, de fato eu não presto mesmo. E talvez para a gente agora tirar um pouquinho a cabeça para fora da lama e tentar entender o que é que rola mesmo, deixe-me dizer para você, ou falar para você, como é que essa insatisfação opera. Você entende a espiral da vergonha, né? Eu não presto, ninguém me aceita mesmo, então eu vou mergulhar. Mais dor, mais frustração, mais vergonha. Estava dizendo hoje para o pessoal lá do Atitude, gente, a condenação não está no copo de cerveja. Um copo de cerveja para um camarada que entrasse numa ilha, que nunca tivesse experimentado nada, entre uma água e um copo de cerveja, misericórdia, copo de cerveja parece muito mais com outro líquido. Água é água. O sabor e o gosto não está na cerveja, está naquilo que vem ao redor da cerveja. Quando o indivíduo senta num grupo de amigos, numa roda de bar, ele quer falar das suas lutas, das suas frustrações, ele não quer ir para casa, ele está tentando usar uma forma de anestésico para a sua dor mais profunda. Ninguém vai para o crack por causa do crack, o crack não tem gosto, o crack tem efeito, a cachaça não tem gosto, a cachaça tem efeito, aliás o gosto é horrível. Mas o indivíduo, porque ele tem um vazio, um buraco, como disse Blaise Pascal, todo homem tem um vazio do tamanho de Deus no seu coração, e quando ele é rejeitado, quando ele não lida bem com o seu passado, ele corre para as drogas, ele corre para a prostituição, ele corre para tentar compensar na bebida, e assim os jovens, as mulheres, os homens estão correndo para esse lugar, onde você pode dar uma anestesiada na vergonha e na culpa. Porque ninguém boa, em sã consciência, ia gostar de uma coisa dessa. Whisky. E não vem aqui, nem ache você que eu estou de novo com qualquer pieguice pastoral de dizer, não beba. Primeiro eu quero que você corra para preencher o seu vazio com Jesus, com o amor de Deus. Depois você trata dessas outras coisas aí. Sai do buraco, sai da negação. Entenda que você mergulhou aí por outro motivo, que não foi só o sexo, a pornografia, a bebida, a cachaça, não foi só por isso. O crack, o baseado, a noitada, a parada, a noite, a gandaia, a fumaça, a boate. Então, entenda os efeitos da insatisfação. Por que nós confundimos o fazer com o ser? O nosso comportamento acaba sendo afetado lá no âmago da nossa existência. Agora preste atenção. Como é que nós cremos numa mentira e agimos de acordo com essa mentira? É porque, em primeiro lugar, o nosso coração, a nossa mente, aliás, é um HD, é um reservatório, é um papel branco, que vai receber os registros. Assim é a criança, assim é você jovem, assim é você adulto. Durante muitos anos na sua vida, você recebeu talvez dos seus pais, ou pela própria sociedade, impressões de moralidade na sua vida. Mas você fechou os ouvidos para aquilo e abriu os ouvidos para deixar que flashes de pensamento,
conceitos através da música, através do visual, através do senso ou dos sentidos. Você começou a tomar gosto por aquilo. Aquilo nem fazia parte do seu vocabulário, nem das suas opções, mas você sentou lá e começou a ouvir, e começou a ver, e disse, cara, isso é interessante. E na primeira vez foi um impacto, depois você disse, engraçado, eu quero ver de novo. E aquilo entrou na sua mente, depois fez parte da sua crença, porque você passou a acreditar que aquilo era bom, e a sua crença se transformou em prática. Você viu, acreditou que aquilo era desejável, lascivo, você gostou, alimentou, não é um flash, presta atenção, flash de pensamento passa pela minha cabeça, passa pela cabeça de todos nós, flash é uma coisa, não faça como o meu amigo árabe muçulmano que veio aqui no Brasil e foi para Copacabana, e ele chegou lá e quando chegou na praia, que saiu do hotel, ele fez assim. Eu disse, o que você está fazendo? Eu disse, eu não posso ver o que eu estou vendo, o que eu vi. O muçulmano, porque lá na terra dele, esse tipo de coisa seria escalpo, morte, forca. Então ele não estava acostumado a ver aquilo ali. Quando ele viu, ele disse, opa. Mas era um flash. Para nós talvez nem faça mais efeito, mas tem coisas que são flashes na nossa vida. Você virou o canal, bateu lá, você abriu pop na internet, você olhou, insinuou, você viu o espírito de prostituição, bateu em alguém que lhe seduziu, você viu, e aí foi um flash que passou, mas de repente, aquilo não é mais um flash, você deixou aquilo realmente assentar na sua mente, no seu coração, e não demora muito, você volta, vê de novo, repetidas vezes, e aquilo se torna uma crença, e porque você acredita que aquilo é bom, que aquilo não vai lhe fazer mal, que ninguém vai pegar, e que aquilo não tem nada a ver, e que Deus é um careta, e que está querendo tirar o seu prazer, aí você transforma aquilo que você deixou entrar na sua mente numa ação, e você passa a ser um compulsivo praticante, consumidor da pornografia. Assim funciona todo e qualquer vício nas nossas vidas. Nossa mente é capaz de perceber, armazenar ideias e imagens, palavra escrita ou falada. Por isso Jó disse assim, eu quero fazer um pacto com os meus olhos. Eu não quero deixar que os meus olhos fixem numa mulher para desejá-la. Ou seja, ver, podemos até ver, flash. Mas fixar, é preciso um pacto. Então, a sua mente. Eu estava me lembrando da brincadeira do pai da guerra, né? Você instruía o pessoal do acampamento, ia ter o pai da guerra, vai ter o negócio do demônio, o anticristo. Aí as irmãs e os irmãos que participavam da brincadeira, eram todos atores. Mas na hora do negócio, lá pelas 2 da manhã, aquele negócio acontecendo, aí tinha irmãzinha que entrava lá no lugar que o anticristo estava e saía repreendendo em nome de Jesus, e suava frio e chorava. E eu disse, espera aí, é uma brincadeira. É só para tirar uma lição disso aqui. Mas o anjo virou anjo mesmo. E o pobre do irmão que estava lá fazendo o papel do anticristo, nossa, foi exorcizado de verdade. Ou seja, entrou na mente, virou crença, e a prática foi absurdamente e absolutamente coerente com aquilo que ela ouviu, viu e creu. Mesmo sendo mentira, mesmo não sendo verdade. Olha só como é que funciona o nosso sistema. Por isso, amados, temos que cuidar muito bem da nossa mente, dos nossos pensamentos. A mente é a porta das decisões. Crenças eu já falei, ações também, combustíveis das nossas escolhas e, consequentemente, das nossas ações, são as crenças. Agora é um chamado para a esperança. Enquanto a vergonha nos conduz para uma autopiedade, para um desespero, Deus nos convida à esperança hoje à noite. Esperança na Bíblia é a certeza de que Jesus é poderoso para nos resgatar do ciclo vicioso da vergonha.
Esperança que produz confiança. O salmista diz no Salmo 39, 7, agora, pois Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Paulo diz em 1 Timóteo 1, que o Senhor Jesus é a esperança nossa. Romanos 15, 3, o Deus de esperança vos encha de gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O salmista diz, a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança, e esperança é certeza. E agora eu quero dar a vocês primeiro o desafio para que vocês reconheçam o nível de escravidão em que você se encontra, nestas áreas da sexualidade, deturpando a sua relação mais íntima com sua mulher, não sendo capaz talvez de, como marido e mulher, faça um teste. Eu sou casado há 35 anos de idade, não casei com minha mulher para fazer sexo, nós não fazemos sexo todos os dias, nós nos relacionamos, nos amamos, nos entendemos todos os dias, porque nós nos juntamos às pessoas para termos relacionamento, não sexo. Sexo é subproduto daquilo. E sexo pode ser uma coisa tão linda no seu casamento, que eu peço em nome de Jesus, feche as portas e convide o Espírito Santo de Deus para entrar lá na hora, e faça do seu momento de prazer um momento de culto a Deus, e diga louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Se você não conseguir misturar sexo com louvor e adoração, tem algo errado no seu conceito, alguém deturpou a tua mente, e por isso teu casamento, tua relação sexual está doente, porque muitos convidam o filme pornô, para ser padrão de uma coisa louca e maluca, que nem sempre o parceiro ou a parceira está disposta a se submeter, a loucuras, a estímulos loucos. Nós adoecemos, o mundo nos adoeceu, o diabo tomou conta, nós precisamos voltar ao início de tudo, convidar Jesus para dentro. Ele é a nossa esperança, Ele se manifesta para derrotar aquilo que nos escraviza e nos machuca. O caminho de volta não é simples, e eu quero dizer a essa igreja que hoje à noite não é hora de cura instantânea, é hora de reconhecimento do buraco, é hora de reconhecer onde você anda, onde você está, o quanto você tem se aberto, o quanto você tem se colocado vulnerável. Ah, você não está praticando, mas como é que está a sua mente? O que você está nutrindo? Pense, não são as coisas feitas na porta ou dentro do motel, não. São feitas e praticadas lá dentro da sua mente, do seu coração, lá no seu íntimo, onde ninguém conhece. Ponto 1, reconheça. Ponto 2, decida quebrar esses laços da idolatria, da escravidão. Você precisa dar um grito. Quem me livrará do corpo dessa morte? Gritou Paulo. E em seguida ele diz, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode te libertar dali, sabe por quê? Porque Ele te devolve significância. Ele vai olhar para você e vai repetir as palavras que Deus repetiu a Ele enquanto Ele esteve aqui. Ouça isso, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Você não precisa se entregar a esses maus hábitos, você não precisa viver para agradar nem A, nem B, nem C. Você não precisa vender o seu corpo ou dar o seu corpo para ser aceita. Preserve-se, guarde-se. E eu vou te honrar, diz o Senhor. É a vontade de Deus, a sua santificação. Então o caminho não é simples. Talvez para muitos aqui seja o início da restauração. Por isso, celebrando está aí. Temos vergonha do que somos? Ou temos vergonha do que nos tornamos? Confundimos o que fazemos com o que somos. A vergonha imposta pela família, pelos traumas, pelo mundo, pelo diabo, nos fez crer numa mentira, de que nem Deus poderia nos amar. Onde estamos e como estamos? Mentira do diabo. Ouça o que Deus diz, ouça a voz dele. 1 Tessalonicenses 1,4, nós somos amados de Deus. João 1,12, somos filhas de Deus. Salmo 17,8, Deuteronômio 32,10, somos a menina dos olhos de Deus.
1 Coríntios 3,16, 6,19, somos um templo do Espírito de Deus, nosso corpo. João 15,15, somos amigos de Jesus. Malaquias 3,17, somos um particular tesouro de Deus. Romanos 8,17, somos herdeiros de Cristo, de Deus, e co-herdeiros com Cristo. 1 Coríntios 12,27, somos membros do seu corpo que é santo. Efésios 4,24, somos declarados justos diante de Deus, santos e santificados diante do Senhor. Filipenses 3,20, somos cidadãos do céu, somos servos da justiça. É por isso que Paulo diz: renova a tua mente em nome de Jesus. Primeiro você tem que ir para casa e desligar as mangueiras da podridão. Tem nome, tem site, tem hora, tem equipamento. Lá no Celebrando, as pessoas hoje pela manhã deram nomes a esses pecados. Você precisa dar nome a eles e colocar no altar de Deus para dizer: isso não mais me dominará. Eu me entrego, eu saio para fora, eu decido abrir, eu decido confessar. Renove a sua mente com aquilo que Deus diz de você, verdades maiores do que a sua própria autoavaliação. Ouça, é por isso que a gente diz: leia a palavra. Isso aqui não é porque ler a Bíblia todo dia te faz mais ou menos isso ou aquilo, ou te dá mais ou menos prêmios. É porque você precisa renovar sua mente com a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem a dizer acerca de você. Olha o poder do amor de Deus. Enquanto a vergonha nos leva a pensar que somos defeituosos, por isso não somos amados, Deus diz em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, 1 João 3,1, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece. Aleluia. Eu quero terminar lembrando de um texto, ou de um livro da Bíblia, Efésios capítulo 1. Quando você abre, aliás, Efésios, o livro de Efésios, no capítulo 1 tem a provisão divina, eleitos, escolhidos, santos diante de Deus, aceitos por Deus, redimidos, perdoados. Aqui fala da nossa posição em Cristo Jesus. Onde quer que você esteja, ouça. O capítulo 2, capítulo 3, o apóstolo Paulo está mostrando que tudo isso que foi dito acerca de você no capítulo 1 custou a vida de Jesus. Não jogue no mato o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não faça desdém do poder do sangue de Jesus para nos levar ou nos elevar ao status de filhos santos, justos, escolhidos, amados por Deus, redimidos por Ele. Mas lá no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: ei, tome posse daquilo que Deus já lhe deu. Lembra da história que eu contei da viúva que recebia o dinheiro do filho lá da América? E ela pegava aquele presente que ele mandava todo mês e pregava na parede. Parecia um papel de parede. Quando ele foi visitar a mãe lá na favela, a parede era toda verdinha, cheia de nota de dólar. E ela passando fome, passando necessidade. Quando o filho chegou, disse: mas mãe, eu não te enviei esse dinheiro todo mês. Ela disse: eu nem sabia o que era isso. E Deus lhe deu coisas preciosas e maravilhosas. Ei, cara, o sangue de Jesus, o poder de Jesus, a paz de Jesus, a saúde de Jesus, a sexualidade que só Jesus pode dar. Você vai pregar tudo isso na parede e vai comer ração que o diabo lhe deu? Vai se render a esse mundo maluco que está dizendo que tudo vale, mas está se desgraçando com essas estatísticas que o próprio mundo está denunciando? Quanto mais nós, povo de Deus. Ei, Deus está te mandando tesouros todo o tempo da sua palavra, da sua presença, te mostrando na natureza, nas circunstâncias. Sai dessa vida, sai desse buraco.
E lembra que é uma batalha, né? Paulo diz isso em Romanos 6. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Romanos 6, 12 a 14. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Está na hora de rasgar a vergonha e levantar a cabeça diante de Jesus e dizer: Tu és meu dono, meu rei, meu Senhor, eu me rendo. Entra aqui nessa sala escura e abre e ilumina tudo, Jesus. Limpa a sujeira, tira, eu entrego, eu abro tudo. Confessa ao Senhor primeiro, ou talvez a alguém do seu grupo pequeno, alguém de confiança, um mentor, alguém que vai lhe acompanhar, vai lhe ajudar nos próximos passos. É disciplina até virar hábito, é encher a mente, crer de novo para praticar aquilo que é certo. Amém? O que Deus pode fazer numa comunidade lavada e limpa pelo sangue de Jesus, hein? Já imaginaram? Vou chamar aqui o Orlando. E nós vamos ter aqui uma dinâmica no encerramento do nosso culto. Por favor, não se mexam. Assim, pode se mexer, mas não saia. Fantástico pode esperar. Nós precisamos encerrar esse momento aqui com uma entrega e uma dedicação, honrando esse Deus maravilhoso. Não deixe o diabo te distrair por nada, não vale a pena. E talvez a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui nesse auditório é se tem alguém que hoje à noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo e ter total e plena libertação e total e pleno perdão para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Tem alguém aqui hoje? Levanta a mão aí, bem alto. Glória a Deus. 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 Abrace, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje é dia de libertação aqui nesse lugar, e começa por aqueles a quem o Senhor trouxe aqui com misericórdia e amor. Isso, abracem, louvem, adorem ao Senhor, celebrem a vitória de Jesus. Mais alguém hoje à noite para dizer: chegou minha hora, chegou meu dia, eu não quero mais ser escravo de mim mesmo. Glória a Deus, lá atrás, estou vendo, lá na tendinha, aleluia, aleluia. Queridos, amém, mais pessoas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos para um momento agora interessante, né? O pessoal que fez o pacto, aliás, fez o curso do Atitude, agora vamos celebrar um pacto aqui diante de toda a congregação. E eu vou pedir que o Orlando também convide vocês para hoje à noite celebrarem esse pacto também, juntamente com esses que fizeram o Atitude. Quantos que estavam lá no retiro? Cadê? Fique de pé aí. Fique em pé aí. Aleluia. E se eu estou vendo direito aqui, eu estou vendo um cidadão, amado irmão, que fez parte do início desse projeto aqui, o Luiz Fernando, né? Tudo bom, Nando? Bem-vindo, em nome de Jesus. Vai lá. Atitude 434 é um movimento, não apenas um evento, de pureza sexual conforme a vontade de Deus nas Escrituras. 1 Tessalonicenses 4, versos 3 e 4. Vamos lá, nós que fizemos o seminário. Deus quer de mim vida pura, todos, fugindo da imoralidade sexual, aprendendo a dar dignidade ao meu corpo, não sendo dominado pelo desejo. Deus espera de mim dedicação radical. Amém. Resultados radicais só vêm com decisões radicais. O Atitude 434, irmãos, continua sendo fruto do mover de Deus, que nos convoca à santidade,
que nos convoca a quebrar as alianças estabelecidas no passado com a pornografia, com a luxúria, com a sensualidade. Essas pessoas que fizeram um seminário nesse final de semana compreenderam os gatilhos que dão start para a impureza na sua mente. Essas pessoas entenderam quais são os desejos desenfreados, desordenados da carne, desejo puro. Essas pessoas romperam com a pornografia, confessaram seus pecados, espírito puro. E essas pessoas se matricularam na academia da santidade. Elas compreenderam que não podem caminhar sozinhas, elas precisam das disciplinas espirituais, elas precisam do corpo de Cristo. Nada de codependência, nada de independência, mas interdependência. Eles vão agora selar um pacto com uma aliança. E por que uma aliança? Porque a nossa geração precisa de pactos, porque o nosso Deus é um Deus de pactos. Pacto é um símbolo físico de uma realidade espiritual. Assim como o batismo nas águas, assim como o vinho, como o pão, nós vamos agora selar com uma aliança de prata. Vamos fazer isso. E essas pessoas, e como a maioria de vocês talvez já fizeram o seminário, entenderam que você pode estar preenchido, porém não satisfeitos. Essas pessoas não estão fazendo um pacto que não vão mais pecar, mas é que elas vão permanecer mais, porque a gente peca menos quando permanece mais. E sabe quando é que Deus é glorificado em nós? Quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então nós vamos fazer esse pacto hoje à noite, convidando essas pessoas. Então vou pedir que vocês já podem chegando aqui, vou pedir a equipe para ajudar. Vem Orra, aqui na escada, subindo algumas pessoas, outros aqui embaixo. Vamos lá, podem vir, gente, podem vir. Se você vai fazer esse momento de pacto com aliança, você pode subir com seu líder de pequeno grupo, ou com alguém que representa autoridade sobre a sua vida. Sobe com essa pessoa. Percebe que também esse seminário não é só para jovem e adolescente, né? É para adulto. Agora aqui embaixo. Idoso. Todos os crentes em Cristo Jesus, né? Aleluia. Essas pessoas hoje à noite estão declarando sua dependência a Jesus. Essa aliança de prata é um símbolo que nós vamos selar hoje à noite, esse compromisso de viver puro sexualmente. E só dá para segurar a barra, irmãos, se Jesus for tudo para nós. Amém? Ninguém vende batata frita em porta de restaurante. Sabe por quê? Porque quem está entrando sabe o que lhe espera, e quem está saindo já está muito satisfeito. O diabo vai te dizer que você não sabe que você está perdendo em não consumir a pornografia, em não ficar. Aí você vai dizer para essa pessoa: eu não sei o que eu estou perdendo, mas eu sei o que eu estou ganhando. Eu estou ganhando as delícias perpétuas na presença de Deus, o prazer original. A gente vai fazer isso. Queridos, vocês que estão aqui na frente, que fizeram um pacto, vocês estão certos de que vocês querem ter um pacto de pureza diante de Deus e diante da igreja? Amém? Então eu vou pedir que você repita essa oração comigo. É um voto. Vamos juntos.
antes de fazer isso, eu quero convidar você que está aí sentado. Talvez está com aquele sentimento, puxa, eu deveria ter feito esse seminário, mas o segredo não está no seminário, o segredo está em compreender que Deus nos chamou para a santidade, não para a impureza. Se você deseja fazer um pacto hoje à noite no seu coração, você pode ficar de pé também, aí no seu lugar. Eu quero me manter completamente satisfeito, destinado ao Senhor. Amém. Então, repitam comigo: com essa aliança de prata, forte, diante de Deus e da sua igreja, assumo o compromisso de me manter sexualmente puro, para a glória de Deus, na dependência do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode colocar sua aliança. Amém. Você que veio acompanhando essa pessoa, dê um abraço. Aleluia. O meu coração, é isso, né? Te entregarei. O meu coração te consagrarei. Meu coração, o meu coração Ainda não saia que nós vamos orar, tá certo? Podem descendo, podem descendo. Te consagrarei. Aleluia. Se você entregou a sua vida a Jesus hoje à noite, pode dar um pulinho lá na nossa palhoça. A pessoa que talvez lhe trouxe aqui, lhe introduziu aqui, que lhe deu um abraço, pode ir com você. Lá tem uma palhocinha onde nós gostaríamos de conhecer mais sobre você e te conduzir nos primeiros passos, como você fazer parte de um grupo pequeno. Não esqueçam do nosso tempo com o João Alexandre no sábado, tá certo? Passem lá, comprem o ingresso para dar de presente. É boa música, é música que vai abençoar a vida de muita gente. Então vamos terminar o culto adorando a Deus e louvando a Deus, de forma a celebrar tudo que Ele é e tudo